Nesse jogo, o fazendeiro foi substituído por um drone e você consegue controlar esse drone com códigos Python, programando qualquer ação que o drone vai fazer, como ele vai se mover e quando ele vai colher determinado elemento e quando vai plantar e o que ele vai plantar. O nome do jogo é The Farmer Was Replaced, ele tá na Steam, então eu vou iniciar ele aqui. Como você pode ver, o jogo tá em português, ele tem essa janela de boas-vindas e me fala que eu posso iniciar o meu primeiro projeto aqui. Como você vai ver, tudo é documentado, cada parte do seu código ele vai ter uma explicação de como fazer. Ele é ótimo para você aprender a lógica de programação usando Python. Aqui vamos iniciar com o comando harvest para ele colher o feno. E quando eu clico em executar, você pode ver que o drone ele colheu a plantação. Agora vamos escrever esse comando do a flip. E se eu executar, você pode ver que o drone ele faz um flip. Agora vamos tentar criar um loop infinito aqui usando o while true para ser infinito e ele colher toda vez. Você pode ver que deu um erro, mas é porque esse código ainda não foi desbloqueado, então eu preciso ir nessa árvore aqui e clicar em desbloquear usando os recursos que eu tenho. E agora que eu desbloqueio o loop while, eu consigo executar o código. Você pode ver que o loop está acontecendo, ele está colhendo e realizando o flip em loop, sem eu precisar clicar em executar. Eu posso parar a execução, que ele vai parar, e posso também executar uma linha de cada vez se eu quiser. Pode ver que eu consigo ver o fluxo do programa, então eu clico aqui, vai para essa linha, clico aqui, vai para essa. Clico aqui e vai para essa. E se eu executar normal aqui, ele vai ficar fazendo esse loop infinito. Aqui no canto superior direito, pode ver que o número vai aumentando. E a gente pode usar para comprar upgrades. Então aqui a gente vai parar o código e vamos usar um if checando quando a grama está pronta para a gente colher. O drone está colhendo mais rápido que a grama está crescendo. Então agora ele só vai colher quando seja possível colher a grama. Então se a gente executar, você pode ver que está funcionando. Aqui essas janelas eu posso ir movendo e fechando também, ela tem explicação sobre tudo do código, do while, do loop. Se eu voltar aqui no início, você pode ver que tem informação geral sobre cada função que eu estou usando e cada parte do código, por exemplo, sobre comentários, onde eu posso colocar, por exemplo, aqui, hashtag comentário. Não afeta nada a execução do programa, né? Só serve para você se guiar. Me tem sobre os loops, que é o que eu estou fazendo aqui, um while true. Sobre if também aqui. Mostra também sobre if e else. Então a gente pode mudar aqui o programa para, se poder colher, ele vai colher. E a gente pode colocar um else. Se ele não poder colher, ele só dá um flip. Agora a gente pode executar. Aqui a gente vai expandir agora. Você pode ver que eu tenho mais terrenos, ao invés de só um. A gente pode usar o comando move north para mover ele norte. Então vamos usar esse comando aqui para ver o que acontece. Você pode ver que agora o drone está indo de plantação em plantação norte. E quando chega aqui no final, ele volta no começo de novo. Aqui tem como desbloquear o plantio. Então aqui sobre plantio, diz que todas as gramas crescem automaticamente, que é a grama que está aqui por padrão. Aí a gente pode plantar outras coisas. Vamos tentar usar o comando, então, plant entities.bush. Então você pode ver que agora eu estou plantando esses arbustos aqui e ele está colhendo quando pode também. Tá indo norte cada vez, quando pode colher, vai colher. Aqui uma coisa que a gente pode fazer para melhorar é colocar o plant depois desse if else aqui, para ele colher se tiver alguma coisa. A gente pode tirar esse else aqui também se quiser. Então agora se poder colher, ele vai colher e vai plantar sempre. Pode ver que ele vai checando aqui o que pode ser escolhido, senão ele passa reto. Aqui você pode ver que eu tenho madeira agora, como outra unidade. Então eu tenho 180 de grama e 22 de madeira. A gente vai expandir a fazenda para 3 blocos por 3 agora. A gente precisa se mover aqui para outros lados também. Você pode ver que eu consigo usar ele no VS Code se eu quiser. Tem toda uma instrução aqui. Por enquanto eu vou ficar dentro do jogo mesmo. Algo interessante desse jogo é que você pode dar zoom out também. Você pode ver que eu posso deixar a janela ali no canto se eu quiser. Abrir uma nova janela aqui. Posso deixar a documentação de, sei lá, continue aqui. Outra documentação sobre if aqui. E posso voltar aqui a programar. Então para fazer o nosso drone se mover agora ir para a direita cada vez, o get world size ele retorna daqui até aqui. Então vai retornar 3. Então a gente precisa fazer fora do fora. Aqui só um move e east. Se eu executar agora, que eu apaguei sem querer, move east. Tem um comando, se não me engano, para a gente resetar o drone, para ele voltar no começo aqui. Então a gente vai colocar isso aqui para resetar. Ele voltou do começo. E você pode ver que ele está indo por todos os campos um de cada vez. Ele chega aqui, vai aqui, tá colhendo. Uma coisa interessante que eu vou pausar a execução do código aqui também. Por enquanto ele está colhendo grama. Eu quero colher madeira também de vez em quando ali. Então a gente vai usar o comando if e porcentagem 3 igual a 0. Ele vai plantar
plantar um arbusto. Vamos ver se funcionou. Tá executando aqui. Ele, na maioria dos casos, tá plantando grama igual eu quero. Mas aqui também tá plantando um arbusto. Caso o i dividido por 3 sobre o resto 0, então ele vai fazer isso aqui. É para limitar a quantidade de vezes que ele quer plantar. Não quero plantar tanta madeira assim, porque eu ainda preciso mais de grama para upgrade. Podemos expandir ele um pouco mais aqui ainda. Ainda não tenho recurso. Dá para aumentar a velocidade do drone aqui também. Pode ver que ele tá bem mais rápido agora. Podemos também mudar aqui. If i igual a 0, ele vai plantar aqui no início. Dá para mudar para ele plantar antes de se mudar pro norte, antes de ele se mover para norte. Então aqui ele detecta se ele pode colher antes de tudo. Daí se sim, ele vai colher. Aqui ele vai plantar. Se o i for igual a 0, então o i vai começar com 0, 1 e 2. Vai ficar fazendo esse loop aqui. Se o tamanho aumentar, ele vai funcionar automaticamente também aqui. Então se eu executar, pode ver que ele planta aqui no começo. Eu posso também mudar. Se eu quisesse plantar, por exemplo, aqui no meio, daí eu coloco o i igual a 1. Daí eu plantando aqui no meio. Vou deixar no meio por enquanto. A gente também pode escolher para a gente plantar sempre quando o i for par ou o i for ímpar. Eu vou deixar assim por enquanto porque eu não quero tanta madeira, eu quero mais grama. Por enquanto eu até vou comentar essa parte, que eu tô precisando mais de grama aqui. Então vou continuar executando. Eu posso usar um PES aqui para não dar erro. O PES, ele só serve para um placeholder aqui, só para não dar erro. Então eu vou continuar executando. Eu também posso deixar como comentário esse if, se eu quiser também. É outra forma de fazer. Então eu comento essas duas linhas. E ele só tá colhendo grama dessa vez, não tá mais plantando arbusto. Eu cheguei a 300 aqui, então eu vou pegar um upgrade que aumenta a produção de grama para 200%. E eu vou continuar executando. Você pode ver que a grama agora tá colhendo de 2 em 2. Cada vez que ele passa aqui, aumenta em 2, ao invés de 1. Então tá muito mais rápido. Aqui eu vou comprar esse upgrade para plantar cenoura também. E aparece uma descrição, vamos dar uma lida aqui. Tá, então para plantar cenoura eu preciso arar o terreno. E plantar cenoura vai custar madeira e feno. O feno seria a mesma coisa que grama aqui. Você pode ver que aqui tá dizendo grama, entities grass, então é a mesma coisa. Então vamos tentar aqui. Se o if for igual a 1, a gente vai usar o comando till, só para ver o que vai fazer. Vamos tentar executar um de cada vez. Ó, você pode ver que ele já mudou o terreno aqui. Então fica assim. E aqui diz se ele passar de novo, se a gente arar esse terreno de novo, ele volta a ser um terreno normal. A gente pode até testar aqui de novo. Deixa eu resetar. A gente pode dar uma olhada como vai funcionar aqui. Então realmente ele volta a ser um terreno normal, igual antes. Vou pausar aqui. E vamos usar o comando... Eu quero ver se eu consigo detectar se o terreno tá arado ou não. Acho que eu não consigo ver isso. Eu vou tentar deixar assim e vou plantar agora outra coisa. Então eu vou plantar carrots, cenouras e deixar arado. Eu quero ver se ele arar um terreno que não tá crescendo, ele vai substituir pelo outro ou vai colher correto. Então vamos executar. Então eu já tô colhendo cenoura aqui. É pelo que eu vi, ele substituiu sim. Então, já que eu não consigo detectar se o terreno tá arado, eu só vou deixar aqui como comentário e vou deixar os terrenos assim. Só isso. Agora eu vou continuar executando e não vai precisar arar mais o terreno. Eu vou colocar esse if aqui dentro desse que eu posso colher. Então, se eu continuar executando aqui, ele vai plantar. Só que ele vai dar erro aqui ainda, porque ele vai tentar plantar num terreno que vai ficar mudando. Esse aqui eu desbloqueei os chapéus para colocar no drone. Então, antes vamos usar o comando change hat, que no início vamos colocar um chapéu hats. Vamos usar o green hat aqui. Então, se eu executar, deixa eu ver como o drone ficou. Pode ver que ele tem um chapéu novo aqui. Podemos mudar também, se a gente quiser. Vamos mudar para roxo. Então, já mudou aqui. Então, como aqui eu não consigo detectar o tipo de terreno. Se é o terreno de grama ou um terreno de arado, né? Terreno normal ou terreno arado. Então, eu vou fazer um for aqui fora para já setar isso aqui. Ele pode usar um for aqui. Ou a gente pode definir um limite. Vamos definir até o 3 aqui. Ou até o 2. Você vai arar o terreno. Vamos dar um move. Isso, e vai lupar aqui. Eu vou ver se eu consigo desbloquear variáveis aqui. Eu ainda não consigo usar variáveis, então a gente vai ter que só dar um move west 2 vezes aqui fora. Depois a gente arruma. Então não tem o que fazer. Se a gente não consegue usar variáveis, vai ter que ser assim. Então basicamente o código vai executar. Ele vai arar o terreno, vai arar esse outro terreno aqui, e depois vai voltar aqui no início, e depois vai continuar o nosso loop. E aqui a gente precisa só detectar corretamente. Se o i é igual a 0, a gente já pode plantar também aqui. Então você pode ver que ele vai passando aqui. Quando pode colher, ele vai colher a cenoura. Aqui a gente também pode plantar um pouco de madeira, que agora a gente precisa, que vai ser usado para cenoura. If i igual a 1, ele vai plantar entities.bush. Aqui não precisa mudar o terreno, então já funciona. Aqui no início ele já seta tudo isso daí. A gente vai ter que liberar variáveis antes para a gente conseguir arrumar isso daí, melhorar. Então eu liberei variáveis aqui. Pode ver que tem toda uma explicação aqui também. Eu vou criar a variável chamada cenouras, que vai receber 3. E aqui a gente vai
for cenouras -1, que a gente vai começar plantando, então precisa ser -1, a gente quer 3 cenouras. Vamos modificar e vamos mudar uma coisa, a gente vai colocar if i maior que 0, ele vai se mover para o leste, então já vai estar plantando tudo corretamente. Agora a gente só precisa fazer ele voltar no começo, então a gente vai criar outro for aqui, no range cenouras, e faz ele voltar. Move west, e a gente coloca esse mesmo if aqui, só que para mover pro oeste dessa vez. Então se eu executar, ele vai voltar, que automaticamente vai continuar o programa. Então aqui eu estou plantando cenoura, isso vai colher quando estiver pronto para colher, e aqui ele vai continuar plantando sempre no início, sempre quando conseguir, né? Aqui no caso da cenoura, isso vai plantar depois de colher. Então a automação aqui já está funcionando. Se eu definir um número de cenouras, por exemplo, menor aqui, eu quiser só produzir 2 dessa vez, ele só vai plantar 2 e volta aqui no início. A gente consegue controlar aqui para eu não ter muita cenoura acima dos outros recursos para conseguir fazer mais upgrades. Vamos expandir aqui o tamanho. Você pode ver que eu não vou precisar alterar nada do código, ele já vai continuar funcionando normal. Eu vou aumentar ainda mais o tamanho, ficou gigantesco agora aqui. Eu acho que eu ainda consigo fazer uma coisa interessante. Você pode ver que tem 2 janelas de código aqui também. Eu posso, por exemplo, dar um clear aqui só nessa janela, se eu executar. Pode ver que eu consigo resetar por aqui também. Então uma outra janela específica. Eu consigo separar aqui também. Vamos supor que eu queira só usar esse aqui só para plantar cenouras. Dali é plantar tudo aqui. E aqui eu uso essa outra janela para iniciar o loop infinito. Então outra coisa que eu posso fazer é separar em 2 janelas aqui também. Ó, você pode ver que tem funções. Então vamos desbloquear as funções. Eu vou parar. Vamos criar a função de plantar cenouras. Deixa tudo aqui no bloco. E vamos continuar o loop aqui. Só preciso resetar ele aqui antes. Vamos chamar uma função plantar cenouras. Ele já vai plantar aqui automaticamente. E a gente vai criar a função loop jogo. Vamos passar esse while aqui dentro. Lembrando da indentação correta, né? E aqui a gente vai iniciar o loop jogo quando a gente executar esse main.py aqui. Pode ver que já está funcionando corretamente. Aqui a gente consegue ver que a lista aumentou bastante desde que a gente começou. Tem muita coisa aqui. Dá para ir otimizando esse jogo infinitamente. Então, e você pode ver que mesmo aumentando o grid, o código se adapta automaticamente. Aqui eu vou desbloquear a rega para a gente regar as plantas. Vai criar um if get water maior que 0.5. Quer dizer, menor que 0.5. Então, se for menor que 0.5, a gente vai tentar aguar esse terreno. Para isso, tem que usar use items.water. É limitado, então eu não quero usar sempre. Eu vou querer usar só na plantação de cenoura aqui, que é o mais importante por enquanto. E vamos diminuir para 0.2. Então, se o nível de água estiver menor que 0.2, ele vai regar esse terreno. Então, vamos resetar aqui o jogo para dar o clear e vamos iniciar o nosso loop. Você pode ver que ele está aguando o terreno aqui também. Mostra o nível de água. Aparentemente, cada vez que rega o terreno aumenta em 0.25. Aqui a gente vai desbloquear os sentidos do drone, que aparentemente eu posso pegar a posição do drone e ver sobre que item ele está. Vou tentar desbloquear para ver aqui melhor. Aqui a gente pode checar o tipo de entidade, já ajuda a gente bastante. E o get ground type, que é o que eu tava querendo desde o início. A gente pode mover tudo direto para cá, então, a disparar. Provavelmente eu não vou precisar mais dessa função aqui. Então aqui a gente vai usar if get ground type. A gente vai arar se o terreno for de grama. Então aqui eu e executo. Aqui a gente deixa plantar normal mesmo. A gente precisa deixar isso aqui fora desse King Harvest ainda, porque senão ele nunca vai executar aqui porque precisa colher. Então a gente deixa aqui fora para ele já setar os terrenos. Daí esse if sempre vai retornar falso. E eu já posso plantar aqui plantar também, que já resolve. Então se eu plantar, pode ver que ele já plantou tudo. Então já está plantando tudo numa função só. A gente pode excluir esse aqui. Eu vou vir aqui em excluir e vou deixar só a função principal aqui tudo. Vou tirar esses comentários aqui também, por enquanto. Vamos criar a função aqui colher e a gente passa tudo que está aqui. A gente vai chamar aqui colher e depois a gente passa todo o código que estava ali para cá. Vamos chamar colher. A gente precisa chamar o loop do jogo depois da função colher. E aqui a gente precisa passar o i, né? A gente não está passando. Então a gente cria o parâmetro i, que é o índice do for aqui. Eu copiar o código, eu deixei ele errado aqui, ou é o if devia estar aqui, mas já está funcionando. Agora a gente pode tentar plantar árvores. E a gente não quer plantar uma árvore perto da outra, que ela demora mais crescer. A gente pode criar uma função aqui, plantar árvores, ou plantar árvore, né? Que vai receber o índice ali. E a gente vai chamar aqui de colher. A gente pode renomear aqui de colher e plantar, que ele está plantando também depois a colheita. Renomeei aqui a função. A gente adquiriu a habilidade também de detectar onde que o drone está. E então a gente faz um if aqui também. E porcentagem 2 igual a 0. E também a gente faz um int get pos y para pegar a posição do drone. Porcentagem 2 igual a 0. Vou colocar plant.
tanto faz o terreno, entities.árvores. A gente pode remover esse bushes aqui também, eu vou deixar como comentário. Eu confundi, é get post x, é x não y. Então se a gente executar de novo, agora deve funcionar. Eu não quero plantar árvores aqui, eu quero aqui. Então você pode ver que tá todas as árvores separadas aqui, exatamente igual na maneira que eu queria. Eu vou comprar abóbora agora para plantar abóboras. Ela vai usar cenouras para plantar cada abóbora. Elas também tendem a morrer. Se elas morrer, eu não vou poder colher. Então, aparentemente, as abóboras, quando plantadas juntas, podem se tornar gigantescas. Por exemplo, uma abóbora 1 por 1 rende 1. Já uma 5 por 5 vai render 125. E maior que isso, vai render essa fórmula aqui. Então, por exemplo, se fosse 10 vezes 10 vezes 6, que é 600. Agora eu vou criar a lógica de plantar as abóboras. Então, antes desse if, eu vou transformar esse if num else e vou criar uma lógica aqui. If posição x igual a posição y e posição x menor que 3. Eu posso mudar esse número depois aqui. Vamos criar a variável tamanho abóbora, que vai receber 3, e eu só mudo aqui. Então, se eu quiser aumentar o tamanho da abóbora, vai crescer cada vez mais. Na verdade, eu fiz errado aqui. É menor que o tamanho da abóbora em posição y menor que o tamanho da abóbora. Então, eu vou precisar alterar esse código aqui para deixar aqui e alguns ifs. Precisa arrumar tudo isso aqui e a gente transforma isso aqui num else. Então já está funcionando aqui. Eu criei uma abóbora 3x3, então posso melhorar bastante esse código aqui. Eu junto uma abóbora grande, só que ainda preciso ver como remove essas abóboras que morreram aqui. E abóboras mortas, elas não podem ser colhidas, mas a abóbora cresce muito rápido, então eu acho que vou tirar esse if aqui, também colocar aqui no início. Só tirar esse if aqui, fazer para plantar de novo. Então toda vez que ele passar na abóbora aqui, ele vai plantar de novo, já que ela cresce muito rápido, então não tem por que checar isso daí toda hora. Quase deu uma abóbora gigantesca, mas ele só falhou. Eu não tenho como detectar abóboras mortas ainda. Eu vou dar uma refatorada geral nesse código aqui, para dar uma melhorada nele. Vamos abrir um novo arquivo para a gente começar do zero. Agora que a gente tem muito mais coisa liberada, eu não acabei usando tudo isso daí. Vamos criar um while true, e aqui a gente vai pegar a posição x e y. Então pos x vai ser get pos x, e posição y recebe get pos y. Essas posições são as posições do drone. A gente pode até mudar pos drone x e pos drone y. Agora a gente sabe que são as posições do drone. A gente pode dar um clear aqui para resetar. Aqui a gente tem o get word size. Vamos pegar o tamanho linha, que vai ser esse aqui. E o tamanho coluna também vai ser igual ao tamanho linha, porque atualmente parece que o negócio é só quadrado, né? Caso mude, a gente precisa adaptar depois. Eu não tenho outro comando para pegar esse daí por enquanto. Então get word size e vamos colocar como tamanho coluna. A gente pode colocar tudo isso aqui na função loop. Então def loop game de novo, executo, seleciona tudo aqui, tá pronto. E vamos colocar a função plantar. A gente vai decidir onde que a gente vai plantar exatamente. E vamos chamar ela aqui, plantar, passando a posição drone x e a posição drone y. If posição drone x menor que 4, end posição drone y menor que 4, a gente vai plantar uma abóbora. Então a gente usa o till, a função aqui, só que a gente vai checar antes se o terreno está correto. Então if, um if dentro do if. Então vamos usar esse if aqui, get type, grassland, a gente vai muda para o terreno arado. E a gente dá um plant ends.pumpkin. Então vamos plantar a abóbora aqui. Vamos ter a função colher, que também vai ter esses parâmetros. Colher, eu preciso passar os parâmetros aqui, eu não passei. Os argumentos, parâmetros. Então, e if and harvest, de dá um harvest. Então aqui eu já estou colhendo e eu estou plantando. E vamos criar outra função chamada mover drone, com os mesmos parâmetros. E a gente chama ela com os mesmos argumentos aqui. Eu esqueci de colocar o def e 2 pontos. Vamos usar um pass e vamos executar só para ver se está funcionando. Ainda não chamei o loop game, então já está funcionando. Porque não está se movendo, não está fazendo nada, porque eu não fiz para ele fazer ainda. E a gente precisa passar o tamanho linha e tamanho coluna aqui. Tamanho linha e tamanho coluna. Tanto aqui quanto onde a gente está chamando a função. Dá para definir isso aqui como variável global também, mas eu estou usando como local aqui passando. Então a gente dá um move north para o drone sempre se mover, já vai funcionar. E aqui a gente detecta if posição drone y é igual ao tamanho coluna, a gente dá um move east, tamanho coluna -1. A gente vai criar outra função aqui para plantar cenoura agora, que a gente precisa bastante. Else faz o mesmo check aqui para garantir que o solo seja arado e ele vai plantar entities.carrot. Então agora tudo aqui vai ser cenoura. A gente executar. Pode ver que está funcionando automaticamente aqui. Assim eu nem preciso mais do clear, porque ele já está pegando a posição automática do drone correto aqui. Então eu não preciso ficar mais resetando o jogo toda vez. Vocês podem ver que está funcionando perfeitamente. A gente pode começar a plantar árvore de novo. E a gente vai criar um else para plantar árvore dessa vez. Else é a posição do drone x, porcentagem 2 igual a 0. E a posição drone y, a gente planta entities.true. Na verdade faltou a porcentagem 2 igual a 0 aqui também. Vou
ele sempre vai plantar nos pares fora aquele ali. É o if, tirou 2 pontos aqui, arruma aqui. Então você pode ver que ele já começou a plantar as árvores automaticamente. Então ele tá plantando elas sempre espaçadas, já que eu fiz esse comando aqui, que se a divisão por 2 delas for igual a 0, então ela sempre vai ter um espaçamento tranquilo aqui de colocar. Já gera uma produção de madeira consistente. Esse código tá bem melhor que o anterior, como você pode ver, principalmente pela mudança de eu poder pegar a posição X e Y do drone. Assim eu não preciso colocar um for, eu consigo medir em tempo de execução direto. Então se eu pausar a execução e continuar, eu não preciso resetar ela mais, igual eu tava fazendo antes. O código tá muito melhor, assim. É muito mais fácil de funcionar. A gente ainda pode melhorar o algoritmo tentando só formar abóboras grandes. Então, atualmente colher só checa se precisa colher e colhe. Mas a gente vai ter uma exceção para abóbora antes. Então esse aqui vai virar um elif e if. Pode colher e a posição drone X é igual ao tamanho da abóbora menos 1 menos 1 end posição X do drone menos 1 é igual ao tamanho da abóbora. A gente precisa checar se o tipo é abóbora. Então get entity type igual entities.pumpkin. E a gente só vai plantar uma nova abóbora se eu não poder colher ela, porque é a única forma que eu tenho de saber que ela está estragada. Como ela cresce muito rápido, então provavelmente ela vai estar estragada se eu não poder colher. Então a gente usa can harvest, só que a gente só, na verdade, usa not can't harvest. Se eu deixar isso aqui num outro if, então seria if e a gente consegue arrumar aqui menos 1 igual a tamanho da abóbora. Pronto, for igual ao tamanho da abóbora menos 1, tá? Eu fiz ao contrário, a comparação. Então ele passa ali, não vai colher e vai colher aqui no final. Então ele vai replantar as estragadas, vai esperar colher, ele sempre colhe essa última e aqui ele vai colher a gigantesca. Então seria isso, o link do jogo tá aqui na descrição. Se curtiu o vídeo, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. E aqui tem mais vídeos sobre Python se você quiser aprender mais sobre. E até a próxima.